Tendo embora preparado uma intervenção escrita para este efeito, sinto impossível não me afastar dela pela raridade da ocasião. Não tem sido habitual que o Presidente da República presida a atos como este. E quando tem presidido a doutoramentos honoris causa, não intervém, salvo na qualidade de padrinho do doutorando. Mas sinto aqui como que viver um momento de regresso ao passado na carreira académica recentemente terminada. Recordo, no início desse percurso académico, o ter conhecido como irmã de uma colega minha, a então criança, depois adolescente, hoje vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a conselheira Maria dos Prazeres Pizarro Lessa. E já então, com as qualidades hoje aqui a justos títulos celebradas, de inteligência, de cultura, mas também de humanidade, e pude mais tarde, na Universidade Católica Portuguesa, testemunhar como sucedeu ao magistério do Dr. João de Matos Antunes Varela, no domínio sensível das ciências jurídicas, muito nova, mas não inexperiente, e garantir uma qualidade de ensino, qualidade científica e pedagógica universalmente reconhecida pelos seus muitos alunos e colegas de percurso. Do mesmo modo, devo dizer que posso testemunhar a forma como, embora ausente aqui por razões de saúde, o benemérito Dr. José António Colares Pereira Fernando Soares contribuiu em momentos difíceis da vida da Universidade Católica Portuguesa para a afirmação da sua responsabilidade social, da sua integração comunitária. E é justo que isso seja aqui também celebrado. Depois passam uns anos e vejo-me, já não no início dos anos 70, mas em meados dos anos 80, à data do meu doutoramento. E compreendo a alegria das jovens e dos jovens que receberam as suas insígnias e as suas cartas doutorais. Para os companheiros de percurso mais antigos, não é propriamente um proforma, mas é uma realidade que se torna progressivamente mais distante. E, no entanto, o significado profundo para cada um de nós, que é o dia do doutoramento e que é o dia da entrega das insígnias e da carta doutoral. Porque não é o fim de um caminho, mas é um momento único nesse caminho. É cientificamente um momento único nesse caminho. E por isso queria felicitá-los por esse momento único. E se felicito os novos doutores, muito especialmente felicito a nova doutora honoris causa. Ela tem prestigiado o Conselho da Diáspora, isto é, o Conselho que reúne a excelência portuguesa espalhada pelo mundo, com o seu exemplo. Já disse aqui o Sr. Ministro, um exemplo científico, um exemplo pedagógico, cá dentro e lá fora. Um exemplo de ponte entre a Universidade dos Estados Unidos da América e a ciência em Portugal, porque nunca se esqueceu de que é portuguesa.
nunca se esqueceu do seu papel junto das instituições portuguesas, junto dos jovens doutorandos. E mesmo agora, que deu um passo, saindo da sua bolha académica, a expressão é da própria, para ser atraída pela bolha financeira, no bom sentido do termo, isto é, da pesquisa científica importante, relevante no quadro de uma instituição financeira, mesmo agora não deixa de estar presente em Portugal e no estrangeiro, prestigiando o nosso país, com uma qualidade única que aqui bem testemunhou, que é a qualidade humana. Porque ouvimos-la contar o que é a vida de uma portuguesa ilustre nos Estados Unidos da América. Uma vida simples, mas uma vida portuguesa. Uma vida simples, mas uma vida que não esquece as raízes. Uma vida simples, como são simples os excelentes. E só complicados são os que pensam que são portadores de excelência, mas ela lhes falece. É de facto um exemplo. É um exemplo. É certo que temos de descontar o estilo anglo-saxónico que caracteriza as intervenções de quem faz a sua carreira, nomeadamente nos Estados Unidos da América. Mas ali não foi a anglo-saxónica a falar, foi a portuguesa a falar. Foi a portuguesa a dizer do modo como consegue compatibilizar a sua vida académica e conseguiu sempre, e a sua vida familiar. A sua vida científica e pedagógica e a sua atenção aos outros. E a sua atenção à comunidade. Isso é exemplar para os jovens doutores. Já sabem ou ficarão a saber que há doutores muito diversos, que não são melhores ou piores uns que os outros, embora a competição seja uma característica que bem conhecemos na universidade. São diferentes. Há aqueles que são mais virados para a pesquisa pura, outros mais virados para a pesquisa aplicada e o desenvolvimento, uns mais sensíveis à responsabilidade social, outros mais ocupados com a vida interna da universidade e com a gestão da universidade. Há aptidões muito diversas. Em comum é fundamental haver a paixão à universidade. Ou se tem ou não se tem. Quando se não tem, pode-se à mesma ser doutor, mas não se é tão integralmente doutor. A paixão à universidade significa a capacidade, disse-o a nova doutora honoris causa, de aprender todos os dias mais do que aquilo que se ensina. Todos os dias se aprende com os colegas, os mais antigos e os mais novos. Todos os dias se aprende com os alunos. Todos os dias se aprende com os outros colaboradores, aqui também muito justamente assinalados. E alguns deles pude ainda encontrar na fase final da minha passagem por esta universidade. A universidade exige uma paixão. E esta universidade em particular, como tentou explicar e explicou o Sr. Dom Manuel Linda, a quem garanto que a Constituição da República Portuguesa consagra como princípio fundamental o respeito da dignidade da pessoa humana e, portanto, a sua liberdade e, portanto, o pluralismo, nomeadamente institucional. E aqui dou um passo mais no percurso académico. E vejo-me, em 1986, a entrar ao serviço
da Universidade Católica Portuguesa, onde fiquei até 2002. E saí porque, e muito bem, o então reitor entendeu que uma universidade, além de ser um ponto de convergência e de encontro entre várias instituições académicas, deve ter uma massa crítica própria, formada de doutores próprios. E isso significava, naturalmente, uma escolha entre a minha casa de origem e responsabilidades acrescidas na casa a que tinha acedido um pouco mais tarde. Mas a imagem que guardo desta casa é muito simples, a de uma grande, enorme família. Tendo ensinado em inúmeras universidades, foi talvez esta aquela em que encontrei em mais elevado grau esse espírito de família. Porque estava concentrada geograficamente em certos polos. Porque havia uma concentração de saberes em termos ainda também orgânico-institucionais. Porque nos encontrávamos na mesma sala de professores, os que vinham do direito, os que vinham da economia e da gestão, os que vinham da filosofia, os que vinham da teologia e os que vinham do resto do mundo do saber e partiam para o resto do mundo, como sejam as demais ciências humanas e o núcleo que se cria apenas embrionário das ciências da saúde. E sempre, naturalmente, a preocupação ética. O que é facto é que o espírito era de família. E reencontrei hoje aqui o mesmo espírito de família. E é esse espírito de família que, de alguma maneira, significa um pouco da importância da Universidade Católica Portuguesa na sociedade que formamos. É a tradução da intervenção de uma instituição muito importante, como é a Igreja Católica Portuguesa. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. É uma realidade que é portadora de um interesse público. Seja qual for a caracterização jurídica. Nós, juristas, durante muito tempo, afanosamente, procurámos a caracterização jurídica da Universidade Católica Portuguesa. E nos pareceres, era uma entidade supra-estadual, concordatária, sui generis, ou como dizem os juristas para enquadrar o que não sabem enquadrar de melhor forma, um tertium genus, ou era uma entidade de natureza dominantemente pública, o que aliás explicaria a sua integração no Conselho de Reitores das universidades públicas que até então o integravam, até à sua entrada, ou é dotada de utilidade pública. Seja como for, essa realidade é indesmentível. Não interessa o nome in iuris, interessa a substância. E deve ser reconhecida, e tem de ser reconhecida pela sociedade que nós integramos como um todo. Não pode haver visões mais tecnocráticas ou mais financistas que tenham dificuldade em enquadrar aquilo que a própria tutela da ciência enquadra sem dor nem angústia existencial. E porque eu penso que a substância acaba sempre por vencer as caracterizações jurídicas, entendo que nunca é tarde para que aquilo que de pormenor reste de reconhecimento do papel da Universidade Católica Portuguesa possa chegar, e possa chegar sem mais delongas. E aqui já não é o saudoso professor de 86 a 2002 que fala, nem aquele que menos saudoso optou pela sua casa de origem pública, afastando-se desta instituição,
o que só lhe dá uma autoridade moral acrescida. Agora, como Presidente da República, é o Presidente da República que fala. No termo desta cerimónia familiar de consagração de uma professora notável, de abertura de caminho para professoras e professores notáveis, na presença de colegas também notáveis e de colaboradores que não são menos. O que o Presidente da República Portuguesa tem a dizer é muito simples. É não só reiterar o agradecimento expresso pela condecoração de anos com a Ordem da Instrução Pública, mas ir um pouco mais longe. O reconhecimento traduzido na esperança de que a sociedade portuguesa, toda ela, e o Estado português, todo ele, saiba agradecer à Universidade Católica Portuguesa tantas décadas de serviço a Portugal.